Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Instruções dos Espíritos. O cristão e as obras. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutem estas palavras do Mestre, vocês todos que rejeitam a doutrina espírita como se fosse obra do demônio. Abram os seus ouvidos, que é chegado ao momento de ouvir. Bastará trazer a aparência do Evangelho para ser um fiel servidor do Senhor? Bastará dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurem os verdadeiros cristãos e vocês os reconhecerão pelas suas obras no campo do bem. Uma árvore boa não dará maus frutos, nem uma árvore má dará bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será arrancada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, procurem compreendê-las corretamente. Quais são os frutos que deve dar a árvore do cristianismo, a árvore dadivosa, cujos ramos frondosos abrigam uma parte do mundo, mas ainda não todos aqueles que devem abrigar-se em torno do Evangelho? Os frutos dessa árvore da vida são os frutos da vida, da esperança e da fé. O cristianismo, tal como tem feito depois de muitos séculos, prega sempre essas virtudes divinas. Ele se empenha em espalhar seus frutos, mas quão poucos os recolhem. A árvore é sempre boa, mas os seus fruticultores são maus. Os que deveriam cuidar dela querem moldá-la segundo as suas próprias ideias, violentando-lhe a natureza. Querem modelá-la de acordo com as suas necessidades de bens materiais. Por isso eles a cortaram, a diminuíram, a mutilaram. Agora, seus ramos estéreis não dão maus frutos, porque já não dão nenhum fruto. O viajor faminto que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto da esperança que lhe deve restabelecer a força e a coragem, encontra apenas ramos áridos, que o fazem pressentir os ventos da renovação necessária. Inutilmente ele procura o fruto da vida na árvore da vida. As suas folhas caem secas, pois que a mão do homem de tal maneira as remexeu que as secou. Abram, pois, os seus ouvidos e os seus corações, meus bem-amados. Cultivem essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou, convida-os a cultivá-la com amor. Vocês haverão ainda a produzir com fartura os seus frutos divinos. Conservem-na, porém, assim como o Cristo as deu a vocês. Não mais a mutilem, a sua sombra imensa deve estender-se sobre o universo. Não lhe cortem os galhos, seus frutos generosos caem com fartura para alimentar o viajante da evolução, que faminto deseja alcançar a sua destinação divina. Não guardem os seus frutos, porque eles perecerão e não servirão a ninguém. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há os que trazem apenas para si mesmo o pão da vida, querendo privar as outras pessoas de partilhá-lo, da mesma forma que alguns fazem com o pão material. Não se somem a esses infelizes. A árvore que dá bons frutos deve dá-los para todos. Vão, pois, procurar os necessitados desses frutos do Evangelho. Tragam-nos para debaixo dos ramos dessa árvore e repartam com eles o abrigo que ela lhes oferece a seus próprios corações. Não se colhem uvas nos espinheiros, e por isso, meus irmãos, afastem-se daqueles que os chamam para apresentar-lhes os tropeços do caminho divino, e sigam com aqueles que os conduzirão à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e as suas palavras não passarão sem que sejam cumpridas. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus, esses entrarão. Que o Senhor das bênçãos os abençoe, que o Deus da luz os ilumine, que a árvore da vida derrame sobre vocês os seus frutos com fartura. Creiam e orem. Simeão, Bordeaux, 1863.